Pessoal, tudo bem? Hoje é mais um dia que nós vamos fazer a apresentação das nossas comissões da subseção de Mirassol. Hoje o papo é com a doutora Neila Câmara, que ela coordena a comissão do Direito do Trabalho, importantíssima comissão, um direito social de tão grande importância para as pessoas, né? Nós estamos aguardando ela já está aqui comigo. Nós já vamos já iniciar com ela, eu vou chamar ela para a gente já conversar. A doutora Neila já vai estar conosco. Ela chegando. Oi, Neila. Oi, Marcos, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Prazer falar com você, hein? Prazer. Tá me É, ouvindo? ouço bem. Você me ouve bem? Sim, tô ouvindo bem. Antes que eu me esqueça, eu quero já mandar um abraço. Nós estamos aqui, ó, o presidente da OAB de Barretos, o Belisário. O Belisário faz churrasco para todo mundo e não convida a gente. E e o nosso amigo Henrique Tremura também está aí já acompanhando a gente. Grande Henrique, é o tribuno, o maior tribuno de São José do Rio Preto. O É, Henrique, eu tive o prazer de assistir uma palestra dele. o Henrique é demais. Eu vou pedir para Ana Rufo marcar um, uma live com ele para bater um papo aí, para ele dar puxar a língua da jovem advocacia e erguer o ânimo de todo mundo, que para isso ele é maravilhoso, né? Muito 10. Ótimo. Pois é, e hoje assim, às quartas-feiras, a gente tem tido um espaço, um pequeno bate-papo com as nossas comissões. É uma oportunidade de apresentar os nossos coordenadores, de poder trazer um espaço para que os coordenadores possam divulgar o trabalho, possam dizer o que pensam, porque a gente está nesse momento aí de afastamento social, com tanta dificuldade, as coisas ainda não voltaram à normalidade, né? A nossa casa, ela ainda continua num regime ainda de plantão, um atendimento mais restrito, não é permitido acesso irrestrito à casa. Enfim, ainda não dá para fazer encontro presencial. Então, através dessas lives, a gente vem conversando com o pessoal e nós temos tido uns papos muito legais. Chegou a sua vez, eu fiquei feliz, eu falei, nossa, será que vai dar tempo? Porque vamos lá conhecer a Neila primeiro, né? Ô Neila, Então, você graduou em que faculdade? eu me formei em 2013 pela Unilago. É, 2013. Que legal. 2013. Então, e eu falei, será que vai dar tempo? Porque a Neila, ela tá grávida, tá para nascer, não é, Neila? Para quando vai ser? Tá, semana que vem eu entro no nono mês, agora, no final de semana. Então foi no limite mesmo, né? Assim, a data, eles falaram que pode ser até 21 de novembro, né? Mas a partir da semana que vem, qualquer hora. Vocês, mulheres, viu? Porque a Neila, você faz parte de um grupo de advogadas que a gente tem muita admiração, porque vocês são advogadas, mães, donas de casa, esposa, quer dizer, uma série de compromissos que a gente não sabe como vocês conseguem coordenar isso tudo. Nós, homens, não conseguimos, né? Vocês têm uma capacidade muito maior que a nossa. Mas é isso mesmo? Tudo isso que eu falei? Tudo isso, Marcos, tudo isso. É casa, é filho, marido, agora eu ainda tenho gestação, trabalho, né? Que assim, a advocacia exige muito da gente, né? Não só na questão de estar ali no escritório atendendo tudo, mas na questão de estudo também, né? Porque assim, a gente não consegue parar na advocacia. Então, Nem sempre ali pode. sempre aprendendo mais, tentando evoluir, né? Então é bem, bem complicado. É. E depende muito do esforço pessoal, né, Neila?
Sim, E é muito legal, fiquei muito feliz com a sua participação espontânea, você se dispor aí a coordenar uma comissão do direito do trabalho. E a gente, num momento que é tão desvalorizada a justiça do trabalho, né? sim. Muito um paradoxo. O que te levou a pedir a coordenadoria da Justiça do Trabalho, da Comissão de Direito do Trabalho? É assim, Marcos, eu gosto muito, eu falo assim, eu tenho paixão pelo direito do trabalho, né? Eu comecei a ter esse amor, essa paixão pelo direito do trabalho quando eu fui prestar o exame da ordem. Porque quando a gente presta a primeira fase ali, a segunda você tem que optar, né, por uma área do direito. E, assim, eu tinha visto pouquíssimo sobre direito do trabalho na faculdade. Mas o pouco que eu vi, eu consegui aprender com muita facilidade. Então, eu falei, essa área é uma área, né, boa para eu passar no exame da ordem. Até porque a gente tem pouco tempo para estar fazendo aí o exame. Então, aí eu comecei, fiz o cursinho, né? Passei na segunda fase na área de direito do trabalho. E a partir desse momento eu comecei a fazer cursos, me especializar e tudo. Então, quando surgiu a oportunidade de estar aí coordenando, de estar à frente da área de direito do trabalho, eu já me ofereci já de cara, né? Porque, assim, eu vejo hoje uma dificuldade em relação ao jovem advogado. Assim que a gente se forma, a gente quer escolher uma área, e a trabalhista é uma das áreas hoje mais movimentadas no Brasil. E se o jovem advogado quiser atuar na área trabalhista, ainda é uma área muito boa, só que eles ficam totalmente perdidos, porque, assim, é uma justiça especializada, você não sabe nem mesmo como se portar numa audiência, né? Porque é totalmente diferente. Então, assim, é uma área que eu falo mexe muito com a dignidade da pessoa humana, é uma área muito social. Então, assim, essa foi a minha intenção, de entrar para ajudar outros advogados. Que legal. Você sabe que a Justiça do Trabalho, em razão daquele famigerado PJE lá, que é o terror de todo advogado, ele, ele assim, excluiu muitos profissionais da área, né? Muita gente que fazia direito do trabalho abandonou o direito do trabalho pela dificuldade que tinha de manusear, de enfrentar aquele sistema. É um programinha mesmo chato, exige. É muito diferente do estágio da Justiça Estadual, né? Mas que depois você Sim, acaba tomando. Me parece que aí você acaba dominando a fera. E agora vem o PJ Calc, né? Que diz que também é outro sim. terror para o advogado. Você já teve É dando uma olhada outro. nisso aí já? Eu assim, eu comecei a olhar, mas eu ainda não tive. Inclusive, eu até precisaria fazer um curso agora, né, em relação a isso, para poder entender melhor. Mas eu ainda não tive oportunidade de fazer nenhum cálculo ainda. Ainda não fiz, né? E que agora com a pandemia a justiça está muito lenta. Então, assim, ainda não tive a oportunidade de manusear o PJE Calc. Ainda não tive. Os comentários que a gente ouve aí é uma ferramenta que me parece que vai ajudar muito, vai te trazer desenvolvimento de trabalho, tudo, mas que vai te exigir treinamento. Sim, É o que a gente exatamente. tem ouvido, né? Mas e é impressionante assim como dentre os ramos do direito, nos últimos 2, 3 anos aí, como que a Justiça do Trabalho ela sofreu um baque, né? As alterações na legislação foram profundas e severas. Muita Exatamente. coisa mudou, né? De novembro de 2017 para cá, com a reforma, né? Mudou muitas regras. E assim, eu vejo, Marcos, que as pessoas ainda têm muita dificuldade em relação a isso. Não só os advogados, mas as empresas e empregados, eles estão totalmente perdidos em relação às novas regras, né? Então, assim, isso faz com que as empresas procurem bastante os advogados
especialista na área para poder estar explicando como que funciona o contrato individual de trabalho agora depois das novas regras, como que é a jornada, o que mudou nas férias. Então, assim, eles estão bem perdidos em relação a isso. Essa é uma área que, até pouco tempo atrás, você não precisava estar tão especializado. Mas é isso daí, Sim, você tocou num ponto que é verdade. As regras que foram acrescidas à legislação, advogado que tiver especialização para dar assessoria nessa área aí, tem mercado de trabalho pra caramba, viu? Tem muita coisa. As empresas, sim. elas realmente precisam mesmo, né? Mesmo porque essas reformas aí, como é que você conceitua elas? Você acha que isso daí foi reforma patronal mesmo? Veio para prejudicar os empregados? Olha, muitas regras que foram mudadas vieram sim para prejudicar o empregado. Eu entendo assim que o governo ele teve a intenção na época de facilitar, né, os contratos individuais de trabalho, mas ele tirou muitos direitos, muitas garantias, muitos direitos dos empregados que não precisavam ter tirado, né? Em relação à jornada de trabalho, que agora pode ser estendida, coisa que antes era 8 horas, agora estende mais um pouquinho. Em relação às férias, o parcelamento lá de 5 a 6 parcelas, que antes podia ser só em 2. Então, assim, prejudicou bastante o lado do empregado. É claro que eu acho que a intenção foi tentar fazer com que as empresas crescessem mais, ou porque assim, nós passamos por muitas crises, né, agora, Geração nesses de últimos emprego, a tempos. tentativa. Sim, então assim, eu acho que a intenção mesmo da reforma não foi prejudicar, mas infelizmente acabou prejudicando os funcionários, né, os empregados. Muitas regras, muitos detalhes da legislação que foram se acrescendo, né, durante o tempo, foram criando regramentos que cada vez mais endureciam essa relação patrão-empregado. Sim, E a própria jurisprudência, né, da Justiça do Trabalho, que foi sendo construída ao longo do tempo, ela acabou gerando direitos aos trabalhadores que se incorporaram também na legislação. Acho que a reforma ela teve ali uma intenção que era facilitar esse contexto ou simplificar, né, esse contexto para que, ao mesmo tempo que eventualmente ali o trabalhador fosse prejudicado em algum sentido, mas houvesse a geração de emprego, né, sim, pelas exatamente. facilidades. Mas elas, não sei se elas tiveram resultado, né? E assim, a reforma ela é muito recente, a gente não pode tirar uma conclusão dela ainda, se foi bom, se foi ruim. É, E principalmente no ano de 2020, né? Porque o ano de 2020 não vai servir para parâmetro de nada. Esse ano aqui, IBGE, 2020, o que IBGE teve de MP, né? é muito MP. Não, e o IBGE, quando for falar daqui um tempo, falar assim, ó, como foi a década dos anos 2020 a 2030? Bom, considerando 2020 a 2030, excluindo 2020, o resultado econômico foi importante. Incluir Verdade. com 2020 a queda, né? Essa semana eu estava vendo o CAGED, que é um levantamento do governo federal que, que faz o controle do número de carteiras assinadas, demissões, e eles têm esse número por cidade. Mirassol, eu vi os números de Mirassol, interessante. Porque ainda algumas categorias ainda eram positivas, mas eram positivos assim, sem empregos. Então, demitiu 1.000, 1.500, contratou 1.600. Mas a maioria Uhum. das categorias econômicas eram negativas, viu? É uma tristeza, mas é isso daí, uma tristeza. E a Justiça do Trabalho lá, como é que tá? Você tem acompanhado? Eles ainda estão tudo fechado, né? Não voltou nada Tudo presencial. fechado. Sim, nada presencial. Inclusive, eu estou com alguns processos que precisa estar ali pegando a carteira de trabalho para estar fazendo o registro e eu não consigo pegar a carteira de trabalho para poder resolver.
Você até consegue entrar em contato através de e-mail, né? Mas pelo fato de não estar atendendo presencial, eles não têm como liberar nem as carteiras dos clientes que estão lá. E a conversa com o cartório via e-mail, não tem telefone, não tem nada. O pessoal está de home office também. Não, sempre via e-mail. Via e-mail, conversa com o cartório. Então, assim, tem sido bem difícil esse ano para trabalhista. Eu fiz umas audiências online que eu consegui resolver porque era acordo. Então, foi feito um acordo e o juiz ali, agora eles estão fazendo audiências para ratificar o acordo. Então, as audiências que eu tive até agora de trabalhista foi só para ratificar acordos. Aqueles que eu não consegui entrar em contato com a reclamada ou não consegui fazer nenhum acordo com o reclamante, está tudo parado. Nossa, deve ter um volume de processos de audiências represadas que vai ser um absurdo, né? Instrução, menos de 2 anos, nem sonhando, né? Eu acredito que não. Eu acredito. Eu tive algumas audiências redesignadas para 2022. Então, assim, eu acredito que não foram só as minhas, né? Eu acredito que de todo mundo está sendo redesignada para 2022. Mas já é instrução, né? Não é audiência inicial. Isso. Não, instrução e julgamento já. Já estão apostando já numa audiência presencial, já contando já com a oitiva em audiência, né? Em audiência presencial. Uhum. Meu Deus do céu. Até porque eu acho que a questão do online está facilitando muito, mas para ouvir a testemunha, eu acho que o interessante é presencial, né? A Justiça do Trabalho, ela exige, né, a presença, não tem jeito, né? Não tem jeito. A Justiça do Trabalho, eu acho que o online fica muito complicado para o juiz ver se realmente aquela testemunha está falando a verdade ou não. Eu acho que tem que ser presencial, né? E eu acho que aí, então, compensa para o advogado analisar com bastante carinho, processo por processo, porque aqueles que há uma possibilidade de acordo, ainda que não tão vantajosa, compensa um acordo agora, porque senão é perigoso quando for instruir esse processo, sentença, transitar em julgado, a empresa nem existir mais, né? Exatamente. Do jeito que está a situação, é o que eu falo assim, hoje, quem está na área trabalhista, ele tem que ter em mente que nós não somos apenas advogados, mas somos mediadores. Que hoje assim, a gente tem que se preparar para tentar fazer acordos. Porque muitas vezes o nosso cliente tem o direito, principalmente quando você está pelo reclamante. Você sabe que vai ganhar ação, você sabe que vai chegar no final e vai dar certo, mas você não sabe se vai receber. Então, assim, do jeito que está a situação, hoje é interessante a gente tentar mediar, ver qual a situação que a reclamada hoje está passando, né, para a gente poder tentar mediar e chegar num acordo que fique bom para ambas as partes. É claro que o reclamante às vezes perde um pouquinho, mas é melhor um pouco do que nada, né? Imagino. Nossa. Você sabe que Mirassol tem um peso relativo no volume de ações distribuídas em São José do Rio Preto, viu? A gente gera processo pra caramba lá, viu? Lógico, Rio Preto muito mais, mas Mirassol ela tem um peso grande ali. Eu tenho acompanhado durante principalmente o ano passado, quase inteiro, fui em várias reuniões lá na Justiça do Trabalho, vários assuntos foram discutidos, né? E até eu acabei participando de todas essas reuniões. Eu tenho até que agradecer o presidente da OAB de São José do Rio Preto, Marcelo Henrique, porque ele me deu essa oportunidade de estar junto, mesmo porque ele me alertou. Ele me falou uma vez, eu acho que você precisa ir comigo numa reunião. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, você vai lá e você vai ouvir. Aí estamos lá na reunião, era um desembargador da diretoria do tribunal, e durante a reunião lá, o desembargador comentou que alguém tinha uma proposta de transferir a competência de Mirassol para Tanapi.
Nossa. Nossa, e aí ainda bem que eu estava lá na reunião, me coloquei absolutamente contra, porque por vários motivos, né? Primeiro que se Mirassol transferir a competência para Tanabi, é absolutamente fora de mão para a gente, muito mais longe. Longe. E Tanabi não tem estrutura para receber nós. Se chegar o volume de processo que Mirassol gera em Tanabi, é um caos. Aquilo ali não anda, vai virar uma confusão. A minha sorte é que os próprios juízes do trabalho de São José do Rio Preto também não aceitaram. Eles entendem que Mirassol deve ficar em Rio Preto, mas aí por um outro interesse deles, é porque o número de processos, com o número maior de distribuição e o número maior de processos por vara para eles é bom, porque isso gera alguns direitos para eles também. Mas Então, para eles não cada compensa um tirar de lá, defendendo né? o seu mesmo. Mas havia essa proposta, essa intenção, esse estudo aí de levar Mirassol para Tanabi. Aí eu quase arrumei briga e foi com o Breno, o presidente da Tanabi, porque eu fiz a proposta, falei, vamos fazer o seguinte, ó. A gente traz a Justiça do Trabalho para Mirassol. Aqui está em Tanabi. Nossa Senhora, eu vou apanhar lá em Tanabi se eles souberem disso, né? Mas é muito difícil também. Depois, numa outra reunião, eu fui numa visita do corregedor. Dá, dá até, assim, dá pena, porque há uma intenção de governantes de acabar com a justiça do trabalho, e eles Sim, estão fazendo isso daí por via de sufocar economicamente a justiça do trabalho, para tornar ela inviável. Então, assim, ó, Tribunal de São Paulo, TRT de Campinas, não tem um tostão para investir na contratação de servidores, de novos juízes, de investir em estrutura, eles estão absolutamente a zero. O corregedor deixou isso daí bem claro. Então, os cartórios, quando as aposentadorias elas ocorrem, não está sendo reposto funcionário, os cartórios estão perdendo mão de obra. Então, aí se você começa a ouvir o lado de lá, você vai entrando em pânico, você fala, pelo amor de Deus, então chega. Porque está muito difícil eles administrarem também a justiça do trabalho, viu? É lógico, tem muita regalia. É uma sim. justiça que paga muito bem, remunera, mas está perdendo muito daquela estrutura que teve algum tempo atrás, viu? E infelizmente isso daí reflete no cidadão, né? Sim, Infelizmente. infelizmente. E quem paga o pato é o advogado, porque o processo demora, né, Lila? Demora. Já é, contendo a justiça do trabalho, já é difícil para resolver, né? E se eles resolvem tirar, então. Porque como é que você calcula um tempo médio hoje de uma ação trabalhista? Se o teu cliente chegar no teu escritório hoje e deixar a procuração, você deixa ele animado para quando que ele vai ver uma sentença desse processo? Olha, depende da situação, né? Mas assim, em média, hoje está em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Geralmente, eu sempre converso com o cliente para a gente tentar fazer um acordo em primeira audiência, porque geralmente as primeiras audiências marca-se com 6 meses, 4 meses, depende muito da vara que cai esse processo, né? Aqui em Rio É, Preto já aconteceu de marcar a conciliação em 2 meses, né? Mas assim, é uma raridade acontecer isso. Geralmente é de 3 meses para frente, né? Marca-se a conciliação. A uhum, conciliação nem sempre a reclamada aparece. Geralmente a reclamada não aparece, espera a instrução em julgamento. E aí, dali daquela audiência de conciliação para a instrução em julgamento, demora-se aí 1 ano, 1 ano e meio. Então, assim, para terminar o processo é em torno de 2 anos. é, não adianta. E a tendência ainda é piorar um pouco, né? Porque muita coisa represada, viu? Muita coisa. Quando retornarem essas audiências, essas reuniões presenciais aí, eu vou convidar você para você um dia estar lá presente para acompanhar, porque é importante, você vivencia o dia a dia da Justiça do Trabalho. Quase Sim, não tem, eu eu vou. não faço Justiça do Trabalho, né?
E é importante porque, às vezes, os próprios desembargadores pedem quais são as dificuldades que estão acontecendo na comarca, e alguém que está vivenciando isso daí que pode dar um feedback com mais fidelidade, né? Com mais razão. Sim, não, Muito. na hora que voltar ao normal, eu vou sim, com todo prazer. Porque agora, bom, vou te dar uma licença aí, gestante, você vai chegar final do ano, você vai se recuperar. Quando o bebê tiver já numa fase boa, já mais crescidinho, Isso, resistente, assim, né? né? Aí a gente vai começar a desenvolver. Uma dica que eu dou para todos os coordenadores é sempre lembrar de procurar a comissão estadual. O pessoal tem muito Sim, material para disponibilizar. É legal porque eles já montam apostilas, eles costumam fazer alguns eventos online, que é possível a participação. Então, eu acho legal, sempre procurar as coordenadorias estaduais, você está sempre envolvida com belas atividades. Na sua comissão, inclusive, eu estava vendo a relação, o doutor Sandro Cubo, que está aí com a gente. Sandro, um grande abraço, ele faz parte também da sua sim, comissão, né? ele faz parte da Eu acho comissão, que sim. o Sandro é uma parte ex-adverse sua aí, porque acho que ele faz patronal, né? Você faz patronal ou só Sim, empregado é. nele? Não, eu atuo para os dois, assim, é mais reclamante, mas sempre que surge também reclamada, porque quando eu comecei, na verdade, Marcos, eu atuava só para reclamada. Hoje não, hoje eu já atuo reclamante e reclamada. É, legal. Hoje já são para os dois, né? Vou colocar um fone aqui porque o som, não sei por que, já está sumindo já. Aí. Agora, Então, tá sumindo mesmo. deixa O só. som. Melhorou meu som aí para vocês? Tá melhor Ah, agora? melhorou, melhorou. Uhum. Então. Você sabe quando eu comecei a advogar, o pessoal sempre falava, ó, Justiça do Trabalho, vai lá fazer processo na Justiça do Trabalho, porque naquela época era uma justiça que tinha resultado rápido. Sim. Então a gente entrava com as ações e tal, recebia rapidinho. Hoje é outra realidade, né? Hoje, se for por causa da velocidade, você esquece, porque é difícil, né? Infelizmente, hoje não é mais uma justiça célere, né? Não tem mais tanta celeridade. E, infelizmente, quem paga é o reclamante, né? Porque geralmente quando entra o reclamante, ele tem a necessidade daquilo ali, né? Até esses dias eu entrei com uma que eu precisava de uma liminar para pegar seguro-desemprego e FGTS. Só que, infelizmente, o meu cliente ele não tinha como comprovar que foi demitido. Ele foi demitido, só que a empresa não entregou o aviso prévio. E assim, nós tentamos pedir esse aviso prévio, liguei na empresa, tentei resolver, e eles não entregaram. E aí o que aconteceu? O juiz falou: enquanto eu não tiver provas de que realmente ele foi demitido, eu não posso conceder, não tem como conceder a liminar. Então, assim, nós tivemos que esperar. Eu tentei, depois de um bom tempo, véspera da audiência, nós conseguimos fazer um acordo. E aí o juiz fez uma audiência de ratificação para daí liberar um seguro-desemprego e o FGTS. E nisso ele foi demitido em julho de 2019. Nós recebemos semana passada. Então, Nossa. assim, olha o tempo que demorou para ele receber. Algo que, É. assim, teria que ser de imediato, né? A Justiça do Trabalho, ela exige um olhar diferenciado, né? Precisa Sim, entender que a Justiça do Trabalho, ela está ali realmente para proteção, né, da parte mais fragilizada. Essa é a verdade, sim, não tenha exatamente. dúvida, né? É isso daí. Ô, Neila, eu falo pro pessoal, ó, quem tiver a fim de trabalhar nas comissões, porque agora é começo do ano que as coisas vão começar a acontecer novamente. Sim, É só ir lá na UAB, dar um nome lá, procura o Fred, o Flávio, informa, ó, eu quero trabalhar, quero ajudar na comissão de direito de trabalho, o dia que tiver evento. Todo mundo que tiver com disposição, que queira ajudar e dar ideias,
É só fazer a inscrição, não há burocracia, não há exigência de nada. É só mesmo dar lá um telefone para a gente poder localizar quando for convidar para uma reunião, para uma atividade, né, Neila? E as Sim. comissões, elas estão todas abertas para quem quiser participar. Do jeito que você espontaneamente se apresentou. Eu só tenho a Sim. agradecer você, dizer para você aí que fiquei muito feliz, tá bom? Ah, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. É, Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, foi tudo muito estranho, né? Assim, mas para o ano que vem, assim, eu tenho intenção de estar trazendo cursos, né? Tá mais presente na comissão, né? No ano que vem, se Deus é, quiser. dá para a gente explorar por temas, sabe? São tantas as alterações da legislação do trabalho, Sim, dá para a gente conversar. E tem muita gente boa em Rio Preto que está afim de vir falar para a gente, conversar e dar sim. palestra, né? Uhum. E é bom. Isso daí com calma a gente vai organizando. É, hoje o nosso papo mesmo é só para te apresentar, a doutora Neila, nossa coordenadora de Direito de Trabalho. Para quem quiser conhecer, quiser participar, pode procurar ela aí na nossa casa, tá bem? É, É, se- Doutor Marcos, eu também quero me deixar à disposição, né, para os jovens advogados que queiram atuar na área trabalhista, que tenham alguma dúvida, né, que se quiser procurar a comissão, eu estou à disposição, né, para estar auxiliando, para estar ajudando, né? Então, assim, eu quero que eles fiquem, saibam que tem uma pessoa que podem contar nesse trajeto aí de início da advocacia. eu, 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 jovem advogado hoje, não abriria a mão de nenhuma ação trabalhista. Eu É, investiria. então, Eu sim, investiria na Justiça do Trabalho. E diferente da minha época, quando eu comecei, hoje ela exige especialização. Então, o jovem sim, advogado que está exatamente. afim aí de trabalhar, se você tiver especializado, você vai ter muita empresa para assessorar. Eu tenho certeza disso, né? Exatamente, é. Beleza, Neila. Se Hoje, você quiser deixar o seu recado, alguma mensagem aí, tá? Pode ficar à tá bom. vontade. Tá, só agradecer mesmo pelo convite, né, da subseção de Mirassol, e mais uma vez deixar aberto para os jovens advogados, ou até mesmo algum advogado que atua em outra área, que quer conhecer um pouquinho da trabalhista, que eu estou à disposição, né, na comissão, lá na subseção da OAB tem o meu telefone, tem o e-mail. Então, assim, aqueles que quiserem atuar nessa área e têm dificuldade, eu me coloco à disposição. E eu quero muito obrigada pelo convite, doutor Marcos. E também o que a subseção precisar, eu estou à disposição. Ô, Neila, a Neuma é a sua mãe? É a minha mãe, Ela tá aí na plateia aí, viu, dona Neuma? é minha Ah, mãe, Marcos. parabéns, viu? Parabéns pela doutora Neila, viu? Olha, é motivo de orgulho, porque é aquilo que eu disse lá, a Neila faz parte de um grupo de advogadas aí, temos várias que é mãe, é advogada, dona de casa, esposa e um monte de coisas mais ainda que elas conseguem dominar tudo isso daí. Meus parabéns para você, tá? E eu também, a diretoria também está à disposição dos coordenadores, sempre que precisarem, que estiverem dispostos, se quiserem conversar, é só procurar a gente está aí à disposição. Às vezes a gente dá uma sumida, às vezes a gente volta, essa pandemia deixou a gente tudo meio fora do ar mesmo, né? É, a pandemia deixou todo mundo Mas doido. as coisas estão voltando. Graças a Deus as coisas estão voltando, tá bom? Ó, um abração aí, um abraço para todos vocês, para a família, tá? Te desejo Obrigada, aí Marcos. para a semana que vem, se as coisas acontecerem, que corra tudo bem. E vai dando notícia para a Amém. gente lá no escritório, hein? Tá Pode bom? deixar. Assim que o Matheus nascer, eu mando foto. Manda foto, tá? Pessoal, Pode um deixar. abraço aí para vocês todos. Muito obrigado por acompanhar a gente. Um abraço para a doutora Neila, nossa coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho, que você vai tirar umas férias aí agora, vou aceitar, tudo bem, mas o ano que vem tá aí com a gente e a gente vai mobilizar todo mundo, tá bom? Grande Ah, tá. abraço, Pode deixar pessoal. lá para a massa abrir, eu tô de volta. Se Deus quiser. Um abraço.
Abraço, tchau, Marcos. Fica Tchau, com tchau, Deus. tchau, tchau. Tchau.